Faça as boas-vindas, você é o... Oi, pessoal, meu nome é Caio Oliveira, eu sou presidente da Associação de Engenheiros e Agrônomos de Salto, e hoje a gente vai ministrar uma palestra aí sobre engenharia ambiental de forma aplicada em prestações de serviços industriais, com uma das nossas integrantes aí da associação, a engenheira Karine. Beleza? O Edson vai ajudar a gente aí na parte da moderação do evento, né? Então, Edson, por favor. Legal. Boa noite, pessoal. Estou como secretário da Associação de Engenheiros e Agrônomos de Salto também, e vou aqui ajudar vocês lá inicialmente. Aliás, deixa eu passar a palavra também para o nosso vice-presidente que está aqui nos prestigiando, né, Márcio? Boa noite, Márcio. Boa noite, Edson. Boa noite, Caio. Boa noite à palestrante Ana Karine. Legal. Muito bom estar aqui nessa noite, né? Uma palestrinha. Exatamente. Aí vai dividir um pouquinho do conhecimento dela conosco. E é isso que a gente, enquanto associação, deseja, né? Porque a sociedade, mas especificamente os nossos associados, aí um pouco mais de conhecimento de aprendizado. Perfeito. E isso é importante, né? Até deixar claro também. Isso marca o nosso início. Nós temos uma programação de uma palestra por mês, por enquanto virtual, né? Até nós podermos estar presente, mas de forma virtual nós teremos uma por mês aí com temas variados dentro da engenharia. Então esta é a primeira que estamos inaugurando em 2021 aqui. Então legal. Antes disso eu vou passar um vídeo institucional do CREA, né? Para que a gente tenha esse conhecimento. Então, vamos lá. Já está no ar. Vamos rodar aqui esse vídeo. Vamos lá. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou, as vocações que ele tem, o que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum. A capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. Legal. Deixa eu parar o compartilhamento. Está dado o recado, né? Agora eu passo a palavra para a engenheira Karine, que vai conduzir aí o nosso bate-papo aí. Legal, boa noite a todos que estão chegando, né? O Eric já colocou ali. Então, Karine, você quer compartilhar sua tela? Fique à vontade. E é assim, né? A gente adota um tom informal, então você se apresenta, você fala da sua formação, a casa é sua. Tá ótimo, então. Muito obrigada, Edson. Boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade da
a pedido da associação, né, de estar ministrando a palestra hoje, de estar dando início aí na programação de treinamentos da Associação de Salto. O tema me jogaram como o primeiro aí para dar o start, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Mas eu agradeço muito a oportunidade, é muito importante, principalmente por conta da engenharia ambiental ainda ser uma profissão não tão disseminada e conhecida como talvez as outras, né? Então, eu agradeço bastante a oportunidade. Eu vou começar o compartilhamento, então, da minha tela. Vocês só fazem para mim o joinha, vocês estão vendo, por favor? Bola. Pode ir, tá certinho. Então, vamos lá. Hoje o tema da palestra é a engenharia ambiental aplicada a serviços industriais, tá? Então, como que é desenvolvida a engenharia ambiental dentro da indústria, tá? Porque quando a gente fala em engenharia ambiental, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, o que é muito abrangente, ela está presente em diversos setores, né? Então, hoje o foco da palestra realmente é ela aplicada a serviços industriais, né? A indústria. Então, um pouco sobre a palestrante, então um pouco sobre mim. Meu nome é Karine Cano, eu tenho 26 anos, eu sou formada em Engenharia Ambiental e Sanitária. Minha especialização é avaliação de impactos e processo de licenciamento. E minha área de atuação é principalmente planos para as indústrias, então plano de resíduos sólidos, serviço de saúde, emissões atmosféricas, estudos de impactos ambientais, processo de licenciamento, enfim, então tudo aquilo que cabe à indústria dentro da gestão ambiental, eu trabalho, eu presto consultoria para indústrias, e já tem 5 anos aí que eu estou na profissão. Então, sobre a apresentação, sobre a palestra, ela vai ser dividida em 4 tópicos. Então, inicialmente, nós teremos um breve histórico sobre a profissão, então, da onde ela veio, como surgiu, né, a profissão, a atuação geral, então, de uma forma abrangente, onde o engenheiro ambiental pode estar trabalhando, a atuação dentro do setor industrial de uma forma mais detalhada. E, por último, a gente vai estar abrindo aí para perguntas e tirar dúvidas aí dos participantes. Então, vamos lá. Os primeiros passos da profissão. Então, quando a gente fala em preservação ambiental, a preocupação ela vai começar na segunda metade do século XX, né? Quando a gente começa a ter as conferências da ONU voltadas para a preservação ambiental. E o marco para isso é a Conferência de Estocolmo, em 1972, que foi a primeira conferência realizada a nível global, onde reuniu diversas autoridades aí do mundo para tratar sobre a poluição e formas de proteger o meio ambiente, né? Então, ali se deu o start para a preocupação ambiental e as formas de preservação ambiental. Não, você está vendo? Pessoal, vou pedir. Eu vou pedir a gentileza para vocês colocar o microfone no mudo, só para a gente conseguir abrir depois no final aí, para todo mundo poder conversar, tá bom? Então, continuando, então, a partir da Conferência de Estocolmo, começou a se ter uma preocupação com a preservação ambiental, com a poluição que as indústrias e as atividades estavam trazendo para o mundo, então, aí se deu o start para esse foi onde foi plantada essa sementinha mesmo. Na conferência da Rio 92, que foi a segunda conferência também da ONU, ela foi a Conferência Mundial de Meio Ambiente, ela foi realizada no ano de 92, foi realizada no Rio de Janeiro, e foi aonde se consolidou a criação de cursos técnicos voltados para a área de preservação ambiental. Então, foi onde se consolidou o curso de engenharia ambiental, né?
a oferta de cursos de engenharia ambiental. Então, foi aí que começou onde se deu o start aí para a profissão. Então, em 1992, nós temos o primeiro curso de engenharia ambiental, que foi na Universidade Estadual de Tocantins, tá? Esse foi o primeiro curso que realmente aconteceu. Nos anos anteriores, na década de 90, bem no começo da década de 90, nós temos outros cursos que começaram, que foram ofertados, aliás, foi numa universidade do sul do Brasil, porém ela não deu sequência, não chegou a começar o curso, só em 92, na Universidade de Tocantins, que começou aí o primeiro curso de engenharia ambiental. Em 94, nós temos o reconhecimento do MEC, do curso, né? Então, só que começou o processo de reconhecimento, perdão, e daí em 96, com a formação da primeira turma da Universidade de Tocantins, que veio a acontecer o reconhecimento efetivo, né? Que foi em janeiro daquele ano. Então, o Dia do Engenheiro Ambiental, ele é comemorado dia 31 de janeiro, que é justamente o dia que foi o dia da colação de grau do pessoal que se formou na Universidade de Tocantins, então por isso se comemora no dia 31 de janeiro. No ano 2000, a gente tem a resolução 440 do CONFEA, que é onde estabelece as atribuições do engenheiro ambiental. Então, no ano de 2000, a gente tem aí o CREA, o Conselho Federal, né, de Engenharia, trazendo para a gente o que o profissional pode fazer, quais são as nossas atribuições, e reconhecendo, de fato, a profissão da engenharia ambiental. Então, a dúvida é assim, onde o engenheiro ambiental ele trabalha, né? O que a gente faz? Eu escuto muito assim, o engenheiro ambiental ele abraça a árvore, eu já escutei muito isso. O curso mais fácil da engenharia é a engenharia ambiental. E isso não é uma verdade, assim, o curso de engenharia ambiental, a gente tem curso, as matérias básicas de toda a engenharia, então a gente estuda cálculo também, a gente vê bastante tema, e aí, a partir daí, a gente começa a ver a parte de preservação ambiental, metodologias, como que a gente insere isso dentro dos setores, então, em como isso, e depois, para a gente fica... É difícil, de tantos segmentos que a gente tem, fica até difícil da gente pôr isso em prática depois, porque realmente é muita coisa, a gente pode trabalhar em muitos segmentos. Então, de uma forma geral, a engenharia ambiental, o profissional de engenharia ambiental, ele pode trabalhar com o controle da qualidade ambiental, gestão e tratamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, poluição de água, ar e solo, preservação e recomposição da biodiversidade, redes de saneamento, análise de riscos ambientais, a economia ambiental. A economia ambiental ela é mais voltada para a parte de, por exemplo, mercado de carbono, venda a questão da pegada ecológica também, ela vai estar entrando aqui na parte da economia ambiental. Design ecológico, então, a parte de construções sustentáveis, ela está entrando aqui. Estudo e modelagem matemática de ecossistemas, então, a gente tem muito isso voltado para a parte de hidrologia, remediação de áreas contaminadas, ela entra bastante a parte da modelagem matemática. Energias renováveis e alternativas, então, energia solar, energia de hidrelétrica, a gente tem também energia eólica. A parte da gestão ambiental, né? A gestão ambiental de indústrias, até condominial, a gente tem hoje alguns condomínios que desenvolvem a gestão ambiental dentro deles. Avaliação de impactos ambientais, então, o quanto um empreendimento, ele impacta no ambiente, então são estudos multidisciplinares que envolvem
muitas pessoas. A gente tem também a parte de mitigação envolvido aqui na avaliação de impacto, parte de mitigação dos impactos. Então, além da avaliação, a gente faz também a parte de mitigação e compensação. Tecnologias limpas, então a gente trabalha também com o desenvolvimento de tecnologias que possam reduzir emissão de carbono, reduzir emissão de gases do efeito estufa. Então, a gente tem também a parte aí de transporte também. Valorização de resíduos, esse é um tema super importante aí também, dentro principalmente, acho que da indústria. A gente tem indústrias hoje que tem uma geração de resíduos muito grande e também o gasto, às vezes, com essa destinação correta fica muito alto. Então, através do trabalho de valorização de resíduos, a gente consegue reduzir esse custo e até realmente ganhar com esses resíduos a partir de uma destinação correta, através de um estudo de aplicabilidade. Auditorias e perícias ambientais. Então, quando a gente fala em perícia através de processos ambientais, de empreendimentos, de também comunidade, principalmente, às vezes faz a questão acaba processando as empresas por algum motivo de impacto que está acontecendo. Então, o engenheiro ambiental, ele atua também com perícia, né, para validar se o impacto ocorre de fato, se a empresa está preocupada em mitigar aquele impacto ou não. Gestão de recursos hídricos, então, toda a parte de uso de água, seja para uso de consumo e também descarte de efluentes, envolve também a parte de gestão de recursos hídricos. Planejamento energético, então, hoje a engenharia ambiental, ela tem também a matriz, ela entra também como um cuidado com a parte de consumo de energia, principalmente. Então, como que a gente pode estar atuando dentro da empresa, através do planejamento, de saber quais fontes de energia são aplicadas, são ideais para uma determinada empresa, uma determinada indústria. Sistemas de informação geográfica, a gente trabalha bastante com isso também, principalmente na parte de mapas, que a gente às vezes precisa fazer, a gente trabalha bastante com isso também. E são diversas aí as funções do engenheiro ambiental hoje, tá? Aqui eu coloquei só algumas para a gente conseguir tá apresentando para vocês, mas de uma forma geral, o engenheiro ambiental, a principal função do engenheiro ambiental é tratar impacto de uma empresa, como que ela vai fazer para os empreendimentos de uma forma geral, para o empreendimento conseguir estar rodando, conseguir estar trabalhando, operando de uma forma sustentável ou de uma forma que ele não agrida o meio ambiente. A atuação no setor industrial, então, como que é a aplicação dos nossos trabalhos dentro da indústria. Então, quando a gente fala em gerenciamento de resíduos, o trabalho do engenheiro ambiental dentro da indústria é desenvolver o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, o plano de gerenciamento de resíduos de serviço da saúde. Hoje, por legislação, a gente tem esses dois planos, e são planos distintos. O resíduos sólidos, dentro das indústrias, a gente tem que elaborar, fazer um planejamento desde da sua geração até a sua destinação final. Nós temos que indicar empresas especializadas em tratamento de resíduos, para onde a gente está descartando, quem está transportando, quais são as formas de armazenamento desse resíduo, qual que é a classificação desse resíduo perante a legislação, né? Então, a gente tem que pontuar tudo isso dentro do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Isso é uma obrigatoriedade também das indústrias, tá? Toda indústria tem que ter um plano de resíduo, de gerenciamento de resíduos, forma hoje de
É uma legislação que ela é de 2010, tá? E é uma forma realmente da indústria se planejar como é que ela faz o descarte adequado de todo o resíduo que ela gera dentro da sua cadeia de produção. A parte de gerenciamento de resíduos sólidos, de resíduos de serviço da saúde, perdão, todo o ambiente de serviço da saúde, todo prestador de serviço de resíduos da saúde, seja hospitais, sejam clínicas, clínicas odontológicas, eles precisam ter também o plano de gerenciamento de resíduos de serviço da saúde. E a indústria também, quando ela tem um ambulatório, quando ela tem um atendimento para o funcionário, para o colaborador, dentro da indústria, que ela gere algum tipo de resíduo de serviço da saúde, algum resíduo que está com contaminação biológica, ela tem que ter esse plano de gerenciamento, tá? Essa é uma resolução da Anvisa, e ela precisa ser aplicada também dentro da indústria, e ela tem que ser à parte ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos, é um trabalho à parte que deve ser feito. E aplicação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos e do resíduos da saúde, né? Como que controlar realmente essa cadeia de operação. A gente, o profissional, ele tem que considerar que para ele homologar um destinador, um gerenciador de resíduos, esse gerenciador ele tem que estar com as suas licenças em ordem regulares, elas têm que ele tem que estar de acordo com a legislação ambiental também, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aterro também, aterro sanitário, enfim. Então, o engenheiro, além de fazer esses planos, ele tem que controlar para que esse plano ocorra de forma efetiva, que ele saia do papel dentro da indústria, né? E vale ressaltar também que esses planos, eles devem estar sempre atualizados. Então, mudou algum prestador de serviço de transporte ou mudou algum gerenciador de resíduo, eles têm que ser alterados nos planos de gerenciamento. Quando a gente fala de recursos hídricos, nós temos duas situações. A gente trabalha com a parte de consumo de água, seja para processo ou seja para consumo humano. E isso deve ser controlado de ambas as partes. Quando a gente fala em captação de água, seja água superficial, que são de rios, ou quando é o caso de descarte de efluente em rios, ou também acontece também descarte subterrâneo, que a gente chama, que é quando tem absorção pelo solo, a gente precisa de outorgas, né? A gente precisa de um documento que autorize perante o órgão ambiental para esse lançamento e para essa captação. Isso também é uma forma da gente controlar a questão do excesso de consumo. Então, por exemplo, a indústria hoje ela não pode simplesmente captar água o tanto que ela quer, né? Isso, reforçando, a gente está falando para rios, para poços artesianos, tá? No caso de abastecimento público, né? Isso já não entra. Mas quando a gente fala em poço e rio, a gente precisa da outorga da captação, porque o órgão ambiental vai trazer para a gente o quanto a indústria pode captar, qual é o limite, e isso também se dá por dia e muitas vezes também por hora. Então, a indústria tem um limite de captação, de acordo com a disponibilização do recurso hídrico na região. Tratamento de água e efluentes, então, o uso da água em muitas indústrias, principalmente indústria alimentícia, indústria farmacêutica, a gente tem uma qualidade de água a ser atendida para estar utilizando essa água, né? Então, a gente cuida também desse processo de tratamento, tá? A gente a gente estabelece um tratamento onde a água ela vai ficar própria para o consumo, seja da operação ou seja para consumo humano, tá? O padrão aí de potabilidade. E efluente também, a gente tem na legislação hoje um padrão
de lançamentos de efluente, né, que é um descarte da água que a gente usa dentro da indústria, a indústria vai lançar no rio próximo do local, ela precisa ter também uma qualidade, ele não pode simplesmente, né, mandar embora esse efluente do jeito que sai da operação, ele precisa ser tratado, ele precisa atender um padrão de qualidade perante a legislação. E monitoramento de soluções alternativas de consumo humano. Hoje, por legislação da vigilância sanitária, as indústrias elas têm que manter o controle em caso de soluções alternativas. Soluções alternativas hoje seria mais um poço artesiano, que tem muitas indústrias que partem para esse lado do poço artesiano por causa do alto consumo de água, né? Às vezes o abastecimento público fica inviável. Então, esse monitoramento dessa solução alternativa, ela acontece através de uma responsabilidade técnica, tá? Então, a gente se responsabiliza tecnicamente por pela qualidade daquela água que a gente fornece aí aos colaboradores. Então, esse monitoramento também fica dentro da alçada aí do engenheiro ambiental. Gestão de emissões atmosféricas, então, o engenheiro ambiental dentro de uma indústria, ele pode atuar nos inventários de gases do efeito estufa, então, indústrias aí que tem queima, que tem fornos, eles precisam estar monitorando essas emissões de gases, e os gases de efeito estufa, gases refrigerantes, em alguns casos também, eles precisam fazer esse monitoramento, eles têm, anualmente, tem que entregar um inventário, e também tem algumas indústrias específicas precisam entregar esse inventário, outras indústrias, elas aderem ao inventário de uma forma de boa prática, né? Então, a indústria, ela faz esse inventário, e também o engenheiro ambiental, ele é capaz, ele é responsável por desenvolver esse inventário dentro da indústria, de fazer essa contabilização das emissões de gases. O plano de monitoramento de emissões atmosféricas, então, para indústrias que têm algum tipo de emissão, seja de particulado, seja de óxidos de enxofre, nitrogênio. Então, a indústria ela tem que monitorar essas emissões, né? Então, o plano de monitoramento de emissões, ele vem justamente para a gente uma forma que a gente tem de identificar as fontes de emissão e formas de controle dessa poluição, e como que a gente vai monitorar. Então, é feito análises, então a gente coloca qual parâmetro que a gente vai monitorar, porque eu uso fábrica de tinta, principalmente fábrica de tintas e vernizes, usa bastante solvente, né? Então, nós temos ali a emissão, por exemplo, do COV, né? Compostos orgânicos voláteis. Então, isso a gente precisa monitorar através das chaminés. Então, através da produção, dos componentes da matéria-prima, da forma como acontece a produção dentro da indústria, a gente vai estabelecer dentro desse plano como a gente vai monitorar isso, de que forma e a periodicidade, tá? Esse monitoramento também, ele tem uma referência junto da CETESB, tá? Isso falando a nível Estado de São Paulo. A CETESB, ela orienta formas de fazer esse plano e conteúdo mínimo também, e como qual que é a periodicidade de acordo com o componente, perdão, fugiu a palavra, com o poluente. Então, de acordo com o poluente que a empresa emite, a gente tem aí uma periodicidade de monitoramento. E desenvolver equipamentos de controle de emissão. Então, hoje a gente tem diversos tipos de equipamentos aí de controle de emissão. Então, cabe também ao engenheiro ambiental aí desenvolver qual equipamento é adequado para qual operação, tá?
e também desde o princípio. Então, por exemplo, a gente está emitindo um determinado poluente por conta de uma matéria-prima ou algum combustível utilizado. Cabe a nós fazer estudos se a gente não consegue substituir a matéria-prima, se a gente consegue substituir o combustível daquele equipamento, como uma forma de realmente mitigar o impacto, né? Evitar a emissão do poluente, ele é o ideal. A controlar, ele vem aí numa segunda posição, mas o ideal seria mesmo a gente conseguir evitar essa emissão, mas quando a gente não consegue, o que infelizmente acontece, aí a gente traz os equipamentos de controle para segurar para tratar, né, esse poluente e a gente poder fazer essa emissão de acordo com o padrão de qualidade do ar. Tá? O padrão de qualidade do ar também ele vai variar de municípios, né? Hoje a CETESB ela tem um sistema de monitoramento de ar do estado, de todo o estado de São Paulo, onde a gente tem regiões aí que são classificadas, né? Então a gente tem que se atentar bastante nisso também, a questão de como qual que é o padrão de qualidade do ar de cada região. Isso é muito importante também. Em relação à gestão ambiental, então, dentro das indústrias, a gestão ambiental nada mais é que controlar tudo isso, o que é feito, tudo que é desenvolvido para a preservação, para o controle dos impactos da indústria. Então, a gestão ambiental é coordenar tudo isso, né? E também a implantação de normas internacionais. Um exemplo, hoje o sistema de gestão ambiental, ele tem a ISO 45001 de 2015, né, a última atualização. Então, cabe a nós também desenvolver a implantação dessa norma nas indústrias. As auditorias do sistema de gestão também fica por nossa conta. E processos de certificação também, a gente consegue estar absorvendo essa demanda aí dentro da indústria. Requisitos legais, então, quando a gente fala em preservação ambiental, a gente tem hoje, a nível Brasil, a legislação brasileira, ela é muito abrangente e muito pesada em relação às questões ambientais. Então, hoje o Brasil, ela tem uma série de legislação que a gente precisa monitorar, que nós precisamos monitorar, nós precisamos ter um controle de perto, tá? E esses requisitos ambientais, eles mudam também de estado para estado e às vezes até de município, né? Então, os requisitos ambientais, eles têm que ser constantemente observados por um engenheiro ambiental, porque essa atualização, principalmente, dos requisitos ambientais, ela é muito constante, então, cabe a nós também ter muito controle disso. E dentro dos requisitos legais, eu linkei também a obrigatoriedade das indústrias, dos empreendimentos perante os órgãos ambientais. Então, hoje uma indústria, para ela funcionar, ela precisa de uma licença ambiental, né? A licença ambiental, ela é dividida aí em 3 etapas: licença prévia, licença de instalação e a licença de operação. A licença prévia é quando o empreendimento ele tá nascendo, né? Então, está nascendo a ideia do empreendimento, já se tem local, já se tem o que vai ser feito, como vai ser feito e tudo mais. Então, isso é apresentado aí para o órgão ambiental estadual para a gente obter a licença prévia. Posterior vem a licença de instalação, então é quando nós vamos até o órgão ambiental solicitar a implantação da indústria, do empreendimento. Então, a gente, antes de começar esse processo de instalação, o órgão ambiental ele tem que conceder a licença também de instalação. E a licença de operação, que é quando a instalação finaliza e começa a se efetivamente operar o empreendimento. Então, a gente precisa também ter essa licença perante o órgão ambiental. Então, cabe também, da alçada do engenheiro ambiental, esse processo de licenciamento, principalmente por conta de questão de avaliação de impactos, né, que a gente fala. A avaliação de impactos ela é muito importante, porque através disso a gente consegue prever os impactos e formas
de mitigar ou compensar aquele impacto para não ter nenhum tipo de entrave perante o órgão ambiental. Certificação de movimentação de resíduos. Então, hoje, para um resíduo transitar, ele precisa de um certificado de movimentação perante o órgão ambiental também. Hoje a gente tem um sistema no órgão ambiental que todo resíduo que sai da indústria, ele tem que ter um papelzinho, um documento que é o manifesto de transporte de resíduos. Esse manifesto, ele é emitido online hoje, né? Ele precisa ser emitido para o resíduo transitar entre o estado de São Paulo. Hoje a gente tem o órgão ambiental, ele tem esse sistema que chama SIGOR, e nós temos o controle do resíduo desde quando ele sai do gerador, que é o empreendimento, ele passa pelo transportador e vai para a destinação final. Então, tudo isso tem que ser comunicado dentro desse sistema, e é uma forma que o órgão ambiental tem de rastrear esse resíduo, né? Então, o gerador, ele vai falar que ele está tirando, sei lá, bolinha da empresa dele, o transportador, ele tem que confirmar que ele está levando bolinha, e o destinador final, ele tem que confirmar que ele recebeu bolinha e a mesma quantidade que o gerador mencionou no sistema. Então, toda essa cadeia, ela tem que fechar. E o órgão ambiental, ele implantou isso esse ano, inclusive, é uma novidade aí no setor, e está trazendo aí, é uma forma deles monitorarem muito de perto essa questão dos resíduos dentro das indústrias, e principalmente para os resíduos perigosos, né? Então, aqueles resíduos que têm capacidade de toxicação ecológica, resíduos químicos, resíduos inflamáveis. Então, tudo isso caracteriza um resíduo perigoso, né, de classificação perigosa, classe 1, que a gente chama. E isso é tudo monitorado pelo órgão ambiental muito de perto, tá? E o certificado também principalmente hoje para resíduos perigosos. A gente tem algumas outras situações aí que o órgão ambiental considera de interesse, né? E hoje a gente tem esse sistema. O SIGOR, ele é para nível estadual, São Paulo, e a gente tem também o SINIR, que é a nível federal, tá? Então, o SINIR, ele é usado hoje para o estado de São Paulo para quando o resíduo tem que transitar entre estados, né? Quando ele vai para fora aí do estado, aí a gente faz a comunicação no SINIR. Relatórios ambientais, então, de uma forma geral, como acontece, tudo que acontece dentro da indústria, a gente precisa comunicar aos órgãos ambientais, muitas das vezes anualmente, né? Então, a gente tem relatório para mandar para o IBAMA todos os anos, a obrigatoriedade vai até dia 31 de março, então todos os anos as indústrias que são os empreendimentos que são considerados de atividades potencialmente poluidoras, eles precisam enviar um relatório para o IBAMA, para a CETESB também. Hoje nós temos o relatório de resíduos que acontece no início do ano, nós temos o inventário de gases de efeito estufa que ocorre em novembro, uso de água também, nós temos os relatórios que são enviados aí próximo do final do ano, enfim, nós temos uma série de relatórios que nós precisamos enviar a esses órgãos ambientais com frequência, e isso também cabe a nós. E o estudo de impacto ambiental. O engenheiro ambiental, ele é considerado dentro do estudo de impacto ambiental ele quem vai gerenciar todas as atividades aí dentro do estudo. Quando a gente fala no estudo de impacto ambiental, a gente envolve diversas profissões, diversos profissionais, uma equipe multidisciplinar, ela tem que ser formada para desenvolver esses impactos, para desenvolver esse estudo, e cabe ao engenheiro ambiental coordenar isso e principalmente atuar no levantamento de impacto
impacto. O estudo de impacto ambiental antes da construção, implantação de uma indústria ou de um grande empreendimento, tá? A gente tem empreendimentos específicos hoje que o órgão ambiental e a legislação ambiental pede para estar fazendo esse tipo de estudo, que é o caso, por exemplo, de aeroportos, rodovias, grandes rodovias, indústrias químicas, a gente tem também um estudo ambiental, um estudo de impacto ambiental, enfim, e cabe ao engenheiro ambiental estar na frente, tá na frente desse grupo de estudo para coordenar e estar levantando todos os possíveis impactos ambientais. Em relação ao monitoramento dos impactos, então, o controle e monitoramento de acidentes, então, principalmente em caso de acidente ambiental, a gente tem que acompanhar muito de perto tudo isso. Tem que estar trazendo tem que estar acompanhando, porque muitas vezes um acidente ambiental, como, por exemplo, vou falar aí em grandes acidentes que nós tivemos nos últimos anos aí, que são as rupturas de barragem, por exemplo, nós temos um desdobramento de situações muito grande, né? Então, afeta intensivamente a comunidade envolvida, então, além do ambiente em si, né? Então, tudo isso cabe ao engenheiro ambiental monitorar monitorar esses acidentes e as medidas que são necessárias e tomadas aí para fazer o controle dos possíveis impactos dos acidentes ambientais. Monitoramento de impactos, então, quando a indústria, ela efetivamente quando um empreendimento ele está efetivamente operando, ele desenvolve uma série de impactos, é dificilmente falar que não exista um empreendimento que não vai impactar o ambiente, ele sempre vai impactar. E como que a gente faz o monitoramento? Através de acompanhamento das medidas mitigadoras e compensatórias, né? Então, às vezes, o empreendimento ele não consegue mitigar aquele impacto, mas ele compensa de uma outra forma. Por exemplo, ele vai fazer algum tipo de... Ele vai precisar tirar uma vegetação de algum espaço e ele vai ter que fazer alguma compensação ambiental alguma compensação de vegetação em outra área. Então, tudo isso nós monitoramos também para ver como é que está o desenvolvimento da vegetação, como que está, se está repondo a fauna, se está existindo fauna no local, como é que está a questão dos indicadores que a gente chama, né? Como é que está o desenvolvimento dos indicadores dentro daquela área. Então, tudo isso a gente acompanha para ver se está sendo efetiva a medida de compensação. E os relatórios de qualidade ambiental, isso a gente traz aí, no caso das operações, né, para estar vendo, para estar relatando realmente o quanto está sendo efetivo todo esse acompanhamento, se tudo aquilo que foi proposto está sendo efetivamente cumprido e se está trazendo resultados, né? Que dentro do estudo de impacto ambiental, a gente vai estar trazendo o que o empreendimento vai fazer ao longo de muitos anos para aquele impacto ser compensado. Então, cabe a nós fazer esse monitoramento e emitir os relatórios aí de confirmação das atividades, se elas estão sendo satisfatórias. E também tem a questão de áreas contaminadas, né? Então, a gente tem algumas situações de empreendimentos que ou adquirem a área já contaminada e vão descobrir depois, ou acaba contaminando a área por algum motivo e ela precisa tratar essa área. Então, nós fazemos a parte também de análise prévia, que a gente chama, tem análise prévia, a análise confirmatória, então, como que está aquela questão, quais são os componentes dessa área contaminada, o que aconteceu, contaminou, qual que é a manta qual que é a área de contaminação, qual que é a pluma de contaminação.
tem indicativo para ela se espalhar ou não, ela está controlada. Então, tudo isso nós desenvolvemos também dentro das áreas contaminadas, quando é o caso, né? Relatórios de qualidade, então, como que está o desenvolvimento dessa área, se está piorando, está se agravando essa contaminação, ou se ela está sendo efetivamente solucionada, né? Se a empresa está tendo a capacidade, se a empresa está fazendo algum tipo de tratamento na área. E o due diligence, que a gente chama, que é uma forma de investigar as indústrias, quando a gente fala em aquisições, fechamento de operação, cabe à engenharia ambiental trazer também a segurança para aquele empreendimento. No caso das aquisições, uma empresa está comprando uma unidade que já está operando, então o due diligence ele vai trazer todo o histórico da indústria, quais as chances de haver algum tipo de contaminação no ambiente, né? Algum tipo de contaminação ambiental. Então, isso é feito através de análise das operações, estudo de campo, ou análise das estruturas da indústria, qual material que ela está utilizando, qual matéria-prima ela já utilizou, se no passado ela usava alguma coisa diferente, se no passado ela fazia algum tipo de descarte irregular, se alguma coisa enterrada de repente. Então, tudo isso ele vai entrar dentro desse item. E também, quando a empresa ela se encerra, ela tem que apresentar também um plano de encerramento de operação, né? E isso também vai para o órgão ambiental, que é uma forma da gente garantir que a indústria ela está realmente se encerrando e ela tá garantindo que ela não está deixando para trás nenhum tipo de problema ambiental, né? Então, que ela destinou todos os seus resíduos, que ela encerrou todos os seus equipamentos, ela fez... se ela tem algum tipo de produto, ela ou vendeu ou fez, deu um destino para aquilo, então ela não deixou ali dentro daquela operação, daquele ambiente que vai ficar fechado, né, sem operação, ele garante que a indústria ela está se encerrando sem deixar nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo de impacto ambiental para trás, tá? Bom, da parte ambiental, da parte do trabalho do engenheiro ambiental, a nível das indústrias, principalmente, eu trabalho com isso. Eu sou nova de profissão, eu estou começando agora, tenho muito para aprender ainda, porque é uma área muito extensa, como vocês viram. Cabe a nós, engenheiros, sempre procurar a atualização dos temas, a atualização de informações, para estar levando realmente as informações para o cliente sempre de forma atualizada, sempre de uma forma bem compatível com aquilo que ele realmente precisa, principalmente. A engenharia ambiental ela é muito abrangente, ela tem muitos segmentos, cabe aí a cada um de nós resolver resolver a nossa especialidade, o que nós temos mais afinidade, mas é um mundo de oportunidades. Eu falo que eu aprendi muito na prática, né? Na prática a gente aprende muita coisa, e hoje, assim, eu vejo que eu tenho muito ainda a aprender. Então, assim, para mim, é uma profissão gratificante, gosto muito da minha profissão, e eu espero aí que, eu não sei se tem algum estudante, alguém aí que queira e se interessou pela profissão. Eu sou suspeita para falar, mas, assim, a profissão é uma profissão, assim, muito gratificante, que a gente vê o como é a questão ambiental e como a gente consegue aí fazer preservação ambiental e a industrialização ocorrerem aí junto, tá bom? A gente vai abrir agora um tempinho aí para vocês, se vocês tiverem algumas dúvidas. Eu vi que tem algumas mensagens no chat também. Caio, você quer pontuar? Edson? Legal. Primeiro, parabéns aí pela apresentação. Muito bem apresentado, né?
apesar da sua juventude, você foi fera aí no papo, muito bem. Isso é legal, isso é importante, que mostra que a gente está trazendo aí muita coisa nova nesse mundo e principalmente que os jovens estão, eu falo jovens porque eu já passei da fase, né? Você é mais nova que a minha filha, então, certamente. Mas eu vejo que vocês estão trabalhando muito legal nesse mundo, que é bem importante. Então, parabéns aí pela apresentação. Pessoal, fique à vontade, se quiserem abrir o microfone e fazer a pergunta para a Karine. Deixa eu ver se ainda tem ferramenta. Antigamente tinha o Zoom, acho que tem uma ferramenta de como é que fala? De mãozinha aqui. Se vocês clicarem, aparece uma mãozinha ali. É só clicar ali no Reactions, que tem no canto direito. Isso, exatamente. Tem uma ferramenta de mãozinha ali, Rise Event. Ou podem fazer pelo chat, né? Ou faz aqui também pelo chat, caso alguém... Ou liga o microfone e fala também, não tem problema. Legal. Vocês estão me escutando? Sim. Estou, sim. Tá bom, então. Parabéns, Karine, pela apresentação. Eu estou no 8º período também da engenharia ambiental e como você citou São Paulo nessa relação, eu queria saber como que está a questão da engenharia mesmo ambiental em São Paulo, do seu ponto de vista, desse tempo que você está aí trabalhando. Olha, muito prazer. Assim, da parte ambiental, falando em questão ambiental, Estado de São Paulo, nosso órgão ambiental estadual, a CETESB, ela pega bastante no pé aqui das indústrias. Então, graças à CETESB, a gente tem bastante trabalho para fazer aqui no Estado de São Paulo. Então, é uma coisa que, na minha opinião, assim, a engenharia ambiental no estado de São Paulo, ela tem muito... eu sei que alguns estados têm alguma dificuldade por conta das questões... Enfim, ainda é uma área que a gente depende um pouco de legislação. Então, hoje, assim, no estado de São Paulo, eu vejo que tem por conta do nosso órgão ambiental, eu vejo que tem muito trabalho a ser feito também, assim, sabe? Eu vejo que é uma área que está muito em alta, e principalmente por conta da industrialização aqui do estado também, né? O estado tem muita indústria aqui também. Então, eu acho que isso é um ponto também que é importante para se falar. Mas é isso, eu acredito, assim, São Paulo está bem, assim, avançado, assim, nessa questão. Tem muito, claro, para ser feito, mas é uma coisa que está crescendo muito. Sim. Se quiser parar teu compartilhamento, Karine, que aí... Eu vou pausar ele aqui, então. Volta todo mundo para a tela, a gente enxerga todo mundo. Mais alguma, pessoal? Fiquem à vontade. Posso fazer uma pergunta, Karine? Pode, fica à vontade. A minha área de saneamento não tem muito a ver comigo, mas acho que o pessoal que está acompanhando aí seria bacana saber. A engenharia ambiental hoje, você fez algumas citações, o que eu percebo é assim, a CETESB ela tem uma aptidão muito grande de cobrar do setor industrial ações cada vez mais. Cada vez ela está cobrando mais, né? Para que a indústria se adeque às questões ambientais, que é bacana. A atuação do engenheiro ambiental hoje, ele não está pautado só na indústria, né? Deve ter outras áreas de atuação em públicas, ou até mesmo por conta própria. Não, ele tem muita atuação ainda para agora aí. Oi? Eu queria que você pontuasse isso, onde, além da indústria, onde é que a engenharia ambiental pode, por exemplo, no setor público, trabalhar? Sim. Eu tive a oportunidade, eu acho interessante comentar, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo no setor público, trabalhei na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, na criação de áreas protegidas, né? Então, é interessante quando a gente fala que dentro do setor aí do setor público, a gente tem uma preocupação sobre as questões das áreas protegidas, principalmente aí dentro do estado de São Paulo. A
eu tive a oportunidade de trabalhar, e eu achei muito interessante a forma como eles criam essas áreas. Eles têm um padrão, né, de atuação, principalmente, eles têm critérios, né, e eu gostei bastante, porque foi principalmente a questão de unidades de conservação, como que é gerenciada essas áreas de conservação. Isso é muito interessante também, a parte do plano de recuperação de áreas degradadas. Então, por exemplo, falando assim no município de Salto, por exemplo, a gente tem algumas áreas que tem um trabalho aí de recuperação das áreas degradadas. Então também o engenheiro ambiental ele pode estar atuando nesse setor também, nessa recomposição dessas áreas, estabelecer dentro do plano como que ela vai ser recuperada. Isso o engenheiro ambiental pode estar trazendo também. A parte de saneamento, como você mesmo falou, Márcio, é uma parte importante dentro do setor público, né? A gente tem a questão do tratamento de água, né? Então, hoje o município ele é responsável aí pelo fornecimento de água para a população e também pelo tratamento, né, do esgoto. Então, o engenheiro ambiental ele pode estar atuando dentro desse setor também, das concessionárias, né, de saneamento aí dos municípios. E a gente tem também aí questão de trabalho com ONG, de recuperação de área, de preservação ambiental também. Isso é bem legal estar trazendo. A gente tem a parte da educação ambiental também, que daí o engenheiro ambiental ele pode também, ele faz a especialização, ministra as aulas aí na educação ambiental, responsabiliza por isso. Então, a gente tem aí uma série de oportunidades, assim. Eu vejo que, assim, o engenheiro ambiental, ele tem muita coisa para ser feita, assim, sabe? E em diversos setores, assim, não só na indústria. Então, é que, assim, eu falo indústria porque eu trabalho muito com indústria, mas tem bastante coisa, assim. Quando eu trabalhei, principalmente na Secretaria Estadual, eu vi como é o desenvolvimento disso, né? O quanto isso tem importância dentro dos órgãos ambientais aí também, municipal, que é de repente um CONDEMA, né? O CONDEMA a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal nossa aqui também hoje, ela é o secretário estadual, se eu não me engano, ele é engenheiro ambiental, se eu não me engano, eu não vou me lembrar agora, mas eu falei com ele recentemente, mas eu acho que ele está aí também na área ambiental. Enfim, são muitas opções aí que a gente tem para o setor. Tem duas perguntas aqui. A Diana pergunta: para quem deseja trabalhar com reciclagem, é necessário ser engenheiro ambiental? Então, a questão de trabalhar com reciclagem precisa entender a questão do que tipo de reciclagem, porque quando a gente fala em resíduos, resíduo é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? A gente tem diversos tipos de resíduos, classificações e formas de destinação. Então, não necessariamente você tem que ter o curso de engenharia ambiental, mas o curso ele vai te ajudar muito na questão do manejo desses resíduos, tá? E cabe ressaltar que, assim, plano de gerenciamento de resíduos, e a gente tem também algumas responsabilidades técnicas dentro do órgão ambiental, que é só por um engenheiro ambiental. Então, a gente precisa, cabe aí ao engenheiro ambiental assumir essa responsabilidade técnica. Então, a gente tem esse entrave em questão da responsabilidade técnica, tá? Isso que acaba pegando. Mas aí depende um pouco da reciclagem que você vai estar trabalhando. Reciclagem de perigosos, por exemplo, aí tem que ser também um engenheiro ambiental. Então, a gente tem que ter esse cuidado um pouco, porque tem esse entrave da responsabilidade técnica. Show de bola. Tem mais uma outra pergunta do Wagner, diz, né, que cumprimenta: como é o sistema de aterro para destinação de resíduos em São Paulo, visto que Ribeirão Preto é referência em resíduos sólidos da construção civil? Como você avalia essa atividade e de aterros em geral?
A Política Nacional de Resíduos, ela não é muito recente, né? Mas ela está com um prazo aí demasiadamente longo para os municípios se adequarem, né? Então, hoje, o município, ele tem que zerar os lixões, né? E levar esse resíduo do município para o centro, para os aterros sanitários aí controlados. No estado de São Paulo, tem, assim, eu não vou lembrar de cabeça, mas a gente tem aqui os principais, a gente tem aterro industrial, que são os principais, industrial não, a gente tem os aterros sanitários nos municípios, já tem muito município que se adequou, mas precisa, ainda tem muito município para se adequar, tá? Quando a gente fala ainda em construção civil, que é a questão dos resíduos inertes, né? É outra preocupação que a gente tem, porque não é todo aterro que tem habilitação para receber, tá? Então, assim, hoje a atividade de aterro, de uma forma geral, ela melhorou depois da Política Nacional de Resíduos, porém ainda precisa melhorar bastante, viu? Ainda tem uns municípios aí que tá ficando para trás. Mais alguma outra pergunta? Caio? Não, tranquilo. Acho que caso caso o pessoal não tenha mais nenhuma pergunta, pode encerrar. Legal. Sabe o que eu vou fazer, Caio? Eu acho que eu vou passar. Tem um vídeo do CREA sobre RP, que é bem importante. Sim. Eu vou rodar esse vídeo aqui para a gente. Deixa eu parar aqui. Tem 1 minuto aqui só para a gente rodar. Sim. Um segundinho. E aí a gente. Não, para aqui primeiro. Calma. Eu preciso fazer. Aí eu me atrapalhando com todos os botões aqui. Muita coisa, muita tela junto ao mesmo tempo. Agora sim. Você está vídeo. Calma, tenham paciência, pessoal. O vídeo está sumindo na minha tela. Quem sabe faz ao vivo. É assim que funciona, né? Deixa eu ver. Eu estou com 42 coisas abertas ao mesmo tempo e vamos ver se o vídeo aparece aqui. Deixa eu... Vocês não devem estar vendo... Opa, aqui não. Aqui. Apareceu Aí uma tela amarela aí? Sim. Então tá aí. Então vamos lá. O que é a ART? Anotação de responsabilidade técnica. A ART é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico, um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Excelente. Que eu paro de compartilhar. Agora, sumi minha tela aqui. Hello. Aqui. Legal. Agora é contigo, Caio. Bom, pessoal, queria agradecer aqui a Karine pela palestra aí, pelo conteúdo apresentado para a gente, falou muito bem, meus parabéns, obrigado aí. Queria agradecer a presença de todos que estiveram aí nos prestigiando, né, nessa palestra. Eu compartilhei aí no chat algumas das nossas redes sociais. Sigam a gente lá para acompanhar os próximos eventos. A gente vai ter um evento por mês, sempre com um associado falando aqui, além de outros eventos que a gente promove junto com toda essa parceria que o CREA dá para a gente, para valorizar todo profissional de classe, entendeu? Então, vou deixar a palavra aberta para o nosso vice-presidente aí, Márcio. Quer falar alguma coisa, Márcio? Legal, só que eu pontuar, Caio, que
os futuros engenheiros, principalmente que assistiram a palestra da Karine, é que o pessoal às vezes tem uma visão, né, de que o CREA não traz nenhum benefício ao profissional. O CREA, primeiro, que ele não foi criado diretamente para nos trazer benefício, ele foi criado para proteger a sociedade de maus profissionais da área de engenharia. Então, o CREA tem um papel muito importante na nossa atuação profissional. E, assim, embora não diretamente ele tenha que nos dar benefício, ele nos traz benefício ao exigir que determinadas atividades, tipo o que a Karina exerce, o que o Edson e o Caio exercem na área da elétrica, profissionais legalmente habilitados com capacidade para desenvolver o trabalho. Então, vocês que vão ser futuros aí engenheiros, não tenham CREANS como inimigo. O CREA é nosso parceiro de especialização. E é nosso parceiro aqui também, como o Caio colocou, na questão da capacitação técnica. Isso é feito via Associação de Engenheiros, na parceria com o CREA, e aproveito para convidá-los a se associarem, mesmo não sendo engenheiros formados, venham para a Associação dos Engenheiros. Aqui nós discutimos aquilo que nos interessa e também vamos destinar um quinhãozinho do nosso tempo e do nosso conhecimento para colocar à disposição da sociedade no geral. Então, fica o convite aberto aos engenheiros que estão assistindo e àqueles que serão engenheiros para que se associem. Hoje a gente não pode fazer muita coisa presencial por conta da pandemia, mas em breve estaremos reunidos de novo. Perfeito, bem lembrado, muito bem lembrado. A Karine quer se despedir com alguma coisa, alguma palavra final? Bom, eu já fiquei muito feliz porque a Diana comentou no chat que abriu a visão dela sobre a engenharia ambiental e o ramo que ela já estava desejando seguir. Eu fico muito feliz por isso. É legal quando a gente consegue apresentar melhor a profissão, né? Porque a prática é muito diferente, né? Então, eu fico muito feliz com isso e eu agradeço mais uma vez a oportunidade, eu gostei bastante. Eu tenho um pouquinho ainda não falo, às vezes dou uma gaguejada, mas eu queria me desculpar por isso, mas agradecer imensamente para a oportunidade e para todo mundo que participou. Vou falar uma coisa para você. Faz 20 anos que eu palestro online e presencial e eu continuo gaguejando, tá? Então fica tranquila. Não tem segredo nenhum. Legal. Então, Caio, quer encerrar? A gente encerra o nosso papo aqui. Então, por hoje, pessoal, a gente fica por aqui. Agradecemos mais uma vez a todos que ficaram até o final com a gente, prestigiaram a Karine. A todos uma boa noite e até mais, até uma próxima. Obrigado. Tchau, tchau.